palavra do Senhor não tem que ser pesada e enfadonha, ela tem que trazer leveza, trazer cura, libertação, e não ser pesada. Hoje nosso tema, o tema dessa mensagem vai ser a importância de se consultar ao Senhor em tudo que nós vamos fazer, né? É muito importante a gente consultar o Senhor. Ah, mas pastora, vamos pegar a Ingrid aqui, eu só vou comprar um notebook, por que eu tenho que pedir, né? Um dia, antes, quando eu era mais nova, eu pintava meu cabelo igual da Ingrid, era vermelho. Aí um dia eu estava falando, eu acho que eu vou pintar meu cabelo de vermelho de novo, tingir, né? Fazer a tintura, que você pintar é parede que você pinta. Eu falo isso, minha manicure vive brigando comigo, minha cabeleireira. Aí eu assim, bem falei, acho que eu vou fazer isso de novo, vou tingir de vermelho meu cabelo. Aí você tem uma vozinha bem assim, vermelho? Também. Não tingi meu cabelo de vermelho, fiquei loira. Tudo bem, é o mesmo trabalho. Voltou pra loira. Mas agora por enquanto não dá. Deixa isso natural. Os brancos tá aparecendo, tá bom. Então a nossa palavra vai estar lá em 1 Samuel 23, 2. Eu vou falar de pessoas que ouviram, que consultaram e fizeram o que Deus mandou, e também vou falar de algumas que não consultaram e terminaram se prejudicando. 1 Samuel 23, 2. Pessoas que eu digo essas da Bíblia, viu, gente? 1 Samuel 23, 2 diz assim: Davi perguntou ao Senhor: devo ir e atacá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Keila era uma cidade, não é o nome de mulher, mas era uma cidade, né? Que os filisteus foram lá e essa cidade estava até certo ponto, não digo domínio de Davi, mas os homens de Davi estavam lá, é tudo um contexto, uma história, né? Mas o que eu quero frisar é que Davi consultou o Senhor. Ele não simplesmente foi lá, pegou os guerreiros valentes e eu vou lá, eu vou ganhar tudo. Não, ele consultou. Em toda a história bíblica, os homens e mulheres que venceram foram aqueles que aprenderam a buscar direção em Deus antes de agir. E isso não mudou. Nós ainda somos homens e mulheres de Deus. Nós não é que ainda, nós somos homens e mulheres de Deus. Então nós temos que buscar direção para nós vencermos. Mas sai tudo, pastora, tudo buscar direção. Eu tenho certeza que nem quando eu comprei o meu apartamento, o Jonas e a Tati, quando compraram a casa, buscaram a direção de Deus. Porque a palavra fala, né? Aquele que não senta para fazer a soma, se dá para construir, se dá para fazer, passa vergonha, quebra a cara. Não é bem assim que a Bíblia fala, mas é verdade, você termina passando vergonha. Então, se a gente não consulta o Senhor, é isso que acontece. Nós passamos vergonha e ainda envergonhamos o nome do Senhor, que é pior, Consultar ao Senhor é reconhecer que a sabedoria humana é limitada e que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, como está lá em Romanos 12. Ele quer nos dar tudo o que há de melhor. Ainda mais quando nós o consultamos, ele fica, nossa, ele entendeu que ele depende de mim. Aleluia. Deus fica feliz com isso. Ele, nossa, meu filho me honra, ele me consulta. É como a gente, né, com os nossos pais, as nossas mães, né? Quando a gente vai perguntar, falar alguma coisa com eles, a gente está honrando eles também, né? Agora, quando a gente não honra, não faz nada, né? Aí quando o pai e a mãe vai embora, o que aconteceu com eles? Quando estava com você não fazia nada, você só ignorava, não estava nem aí. Mas Deus é eterno, né? Ele não morre nunca. Mas os nossos pais um dia irão morrer. Então, quem ainda tem os seus filhos, continue honrando. Mesmo que você já seja casado, não está com ele, tudo que eu vou fazer, mãe, ora por mim. Ou às vezes com meu pai, mas é mais que a minha mãe. Mãe, ora por mim. Vê, se for da vontade de Deus, sim, meu filho, se for da vontade daquele jeitinho manso dela. Muitos fracassos acontecem não por falta de capacidade, mas por falta de dependência. Não é só depender para comprar um carro, comprar um apartamento, uma casa. Depender em tudo. Numa troca de emprego até. Orar a Deus, Senhor, essa porta foi o Senhor que abriu? O que eu faço? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu já trabalhava pela prefeitura, mas não na prefeitura. Eu trabalhava de auxiliar de farmácia. Eu sou técnica em farmácia.
fazer para servente, que eu me garanto, que é uma área que eu sei que vou passar. E quando eu vi a classificação, eu falei, Senhor, eu não vou conseguir nunca me classificar e entrar, né? E descansei. Aí um dia chegou um telegrama, que antes a prefeitura mandava um telegrama avisando que eu tinha passado, que eu tinha sido escolhida, que eu ia, como que a gente fala? Tomar posse da minha, de como servente, né? Da minha vaga de servente. Eu falei, o quê? E comecei a pular na minha casa, meu marido não entendia nada, eu expliquei para ele. Em resumo, eu sei que depois que eu comecei a trabalhar como servente, não demorou um mês, quase todos os auxiliares de farmácia foram mandados embora, inclusive da unidade de saúde que eu trabalhava. Falei, isso não é Deus? E olha, eu comecei a trabalhar como servente, mas com muitas opiniões contrárias. Você vai rebaixar sua carteira. Olha, veja isso, você é auxiliar de farmácia, você vai ser servente. O importante é o carinho lá. Prefeitura de Bragança Paulista, eu sou uma funcionária pública agora. Não importa em qual vaga, qual cargo, qual área, não importa. Eu sou funcionária pública, eu tenho estabilidade. Desde que eu não bata ninguém, não mata ninguém. Em nome de Jesus, isso está longe de mim. Eu tenho estabilidade. Aí depois, a pessoa, Gabriel, meu marido, ele entendeu que eu consegui entrar como servente, porque senão eu ia ser mandada. E é Deus entrando com provisão. Isso é dependência. Quando deixamos de perguntar ao Senhor, corremos o risco de seguir caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas conduzem à destruição. Essa palavra está lá em Provérbios 14, 12. E eu quero mostrar para você na Bíblia, eu vou tentar não ser, como eu disse, enfadonha, chata, como é importante a consulta, a você depender de Deus para que você vá bem, e você indo bem, a sua família também vai bem. Nós, num contexto todo, iremos bem. Então eu vou hoje estar falando sobre homens que consultaram o Senhor e homens que não consultaram o Senhor. Então o primeiro homem que nós vamos falar vai ser sobre Davi. Está lá em Samuel 23, desculpa, onde eu abri já, do 2 ao 4. Primeira Samuel. Samuel 23, do 2 ao 4. Olha ali, meu. Davi perguntou ao Senhor, devo ir e atacá-los? E o Senhor lhe respondeu, sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram, estamos com medo, mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e, mais uma vez, o Senhor respondeu, vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Se o Senhor falou, vá, mas às vezes no nosso meio a gente sempre tem aquelas pessoas que têm mais medo, né? E eu creio que a maioria eram os valentes de Davi. Embora, quando Davi não tinha se tornado rei, várias pessoas se uniram a eles. Não só os guerreiros valentes, mas pessoas comuns. Homens, mulheres se uniram a ele. E eles estavam com medo de ir. Mas o que Davi fez? Foi lá e consultou de novo. Mas eu devo ir, Senhor? E o Senhor de novo. Porque a palavra de Deus não faz curva, meu irmão. Se ele falou, está falado. Se ele prometeu, está prometido e ponto. Ai, mas não aconteceu no tempo que eu queria, pastor. Ai, gente, se eu falar para vocês, tem tanta coisa que eu estou esperando viver ainda, mas eu não desisti de Deus porque eu sei que Ele é fiel, que Ele me prometeu e vai cumprir, então eu não tenho por que me preocupar. Então, se você está em dúvida, ore de novo. O problema está em você, não está em Deus. O problema está em nós, né? Davi não tomava decisões precipitadas. Antes de guerrear, antes de fugir, até antes de reinar, ele buscava o conselho de Deus. Por que antes de fugir? Porque ele buscava lugares para fugir, que ele se escondesse da perseguição de Saul, que era uma perseguição infundada e não ao mesmo tempo, né? Porque no fundo, Saul sabia que ele ia ser o novo rei de Israel. Mas ele tomava decisão para tudo. Ai,
isso não parece tão, né, uma coisinha para fugir. Porque se a gente não se esconde, o inimigo sempre nos acha. A gente tem que saber se esconder. E sabe onde a gente tem que se esconder? Debaixo das asas de Deus. Aleluia. É o nosso maior esconderijo. Debaixo da sombra das asas do Altíssimo. Esse é o nosso esconderijo. Lá o inimigo não pode nos achar. Ele não agia pela emoção, mas pela direção, né? Às vezes a gente está emocionado, eu vou tomar essa decisão. Aí depois lá na frente, né? Como que é? Ore pelas suas decisões para não ter que orar pelas consequências delas. É muito isso. Então a gente, eu estou emocionado. Eu estou sentindo. O que você está sentindo, minha filha? Calma. Respira. Às vezes é só seu coração. Você está só acelerado. Não toma nenhuma decisão. Quando a gente está emocionado, a gente não tem que tomar decisão. Ou seja, emocionado com raiva, porque raiva é um sentimento irado, bravo. A gente não pode tomar decisão na base do sentimento, da emoção. Não. É pela direção de Deus. O resultado foi que ele foi um rei próspero, um líder segundo o coração de Deus. O próprio Deus falou: Davi é um homem segundo o meu coração. Ele pecou, ele errou, sim. Mas aquele pecado que ele cometeu, ele não cometia mais. Era a única vez. Era só daquela vez, ele não fazia mais. Então por isso que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, pelo próprio Deus. A vitória espiritual vem quando deixamos o Espírito Santo guiar cada passo. Se nós somos morada do Espírito, e no final eu vou terminar mais falando do Espírito Santo, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Tomar decisão sempre guiados pelo Espírito Santo, não por emoção, porque a gente vai se arrepender, a gente vai, quando a gente olhar lá na frente e falar: meu Deus, o que eu fiz? Aí a gente tem que ouvir: eu te avisei. É igual marido e mulher, né? Às vezes a gente faz as coisas, né? O que você acha? Eu não acho nada, não sei, você vê. Aí depois termina. Tá bom, não vou falar. Porque às vezes eu falo: eu te avisei, presta atenção, rapaz, olha. Aí ele: não fale nada, não fale nada, fale. Mas é assim, Deus está nos vendo, está nos ensinando a depender mais dele, amém? Agora em Josué 9, 14. Agora nós vamos falar desse Senhor, Josué. Os israelitas examinaram as provisões deles no caso são os gibeonitas, tá, gente? Mas não consultaram o Senhor a respeito. Pegar só um trechinho assim, fica meio vago. Mas a história é o quê? Os gibeonitas chegaram a Josué, pediram ajuda, só que eles fingiram ser pessoas que estavam andando a esmo. Eram andarilhos. Só que o intuito deles era chegar até a Josué para pedir ajuda ou deixar que eles fossem ao menos escravos deles. Porque eles reconheceram que o Deus de Josué fazia grandes coisas. E se eu não estou enganada, que ele já tinha caído a muralha, né, pastor Luiz? Já tinha caído a muralha de Jericó. Então eles tinham visto quão grandes feitos o Senhor tinha feito. E eles estavam conquistando as nações. E os gibeonitas estavam com medo de Josué, de todo o exército, de toda aquela população israelita. Então, eles enganaram Josué, fingindo que não era ninguém importante, que eu acho que até o rei estava junto dessas pessoas que foram atrás. Eles colocaram pão velhos nos cestos, fizeram uma novela, vamos dizer assim, para enganar Josué. E esse erro foi porque Josué não consultou o Senhor, perguntando se era para essa gente estar junto com eles. Ele foi enganado pelos gibeonitas, porque não consultou o Senhor, confiou em sua própria perspicácia, tipo assim: tadinho, né? Lá tá tudo sujo, o pão tá duro, se der na cabeça de um, machuca, não tem mais água nos olhos, não tem mais vinho. A judiação, né? Vamos deixar eles morar com nós aqui, né? Vamos deixar eles no acampamento com nós. Não há de ser nada, né? E ele acabou fazendo aliança com quem Deus repudiava. E quantas das vezes
que Deus não gosta, que Deus repudia, que Deus quer que a gente se afaste, né? Sabe como que é? A gente dá um passo para trás, 2 para frente. Um para trás, 2 para frente. Para ficar perto dessas pessoas. As pessoas às vezes chegam a ser tóxicas nas nossas vidas. E a gente está lá, do lado delas. Né? A gente tem que quebrar essas alianças erradas. Estou falando para mim também, viu, gente? Não, mas estou falando comigo também. Ô, glória! Eu gosto quando a palavra fala. Isso é sinal que Deus está, né? A gente ora para isso. Quando tomamos decisões baseadas no que vemos, estamos sujeitos a sermos enganados. Porque mais uma vez as nossas emoções estão afloradas. Às vezes é uma pessoa que te dá atenção mais do que, vamos dizer, seu marido ou sua mulher, ou às vezes um amigo, né? Um amigo. Só que quando você vai ver, você está fazendo tudo que não era para você fazer. Digo isso baseados nos nossos princípios de cristão. Como eu disse, nós não somos perfeitos, mas nós temos princípios. Amém. Nós seguimos princípios. Então, o Senhor, a gente tem que aprender a tomar decisão, mas não baseado no que a gente vê, porque o olho é enganoso. O olho, não mais do que o coração, mas o olho também, a pessoa mostra para você o que ela quer que você veja, não o que ela é de verdade. Eu gosto muito de assistir filmes, assim, séries que tem perícia, quando a pessoa vai ser confrontada pelo detetive, né? Às vezes a gente está assistindo o cara, não fui eu que matei aquelas pessoas. Mó cara assim, olha, esse rapaz está mentindo. Porque fizeram teste de balística e a balística confirmava que era a arma dele. Só que ele falou, não, essa arma não sei o que foi roubada. Mas há 6 meses atrás essa arma estava com você. Ele estava com a cara toda de santo, daqui a pouco ele foi fazendo assim. Você vê que o semblante da pessoa muda, então ele era bonzinho, ele estava mostrando para o detetive que ele era bonzinho, mas depois que a máscara caiu, filho, já era, perdeu. Você é isso, né? Como que você não viu? Como que eu não vi que você era assim? Às vezes por causa de uma carência. Ali, nesse caso, era uma investigação policial, mas quantas vezes no nosso mundo, no emocional, na área da amizade, até às vezes no trabalho a gente termina confiando na pessoa, quando você vê, ela enfiou um punhal cravejado de brilhante assim, enfiou e ainda fez assim, tec, pra ter certeza que estava enfiado, né? ai, eu sou Jesus das nossas causas, mas ainda bem que nós temos Deus, o Espírito Santo que nos ajuda. Se não fosse eles, nós estaríamos perdidos de vez. Obrigado. Agora nós vamos falar sobre um outro rei, que eu já falei sobre ele aqui, Saul. 1 Crônicas 10, nos versículos 13 e 14. Vai, pastor. Vai com você. Aleluia. Não manda fogo no louvor. Não dá oportunidade para a presbítera Cátia, por favor. Amém. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium. Em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso o Senhor o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Não que hoje seja, né? Mas nessa época, quem consultasse uma feiticeira morria. A feiticeira e a pessoa que consultou. Porque a palavra, o primeiro mandamento, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com o teu entendimento, com a tua força, com tudo. E Saul fez o quê? Consultou uma feiticeira. Tem umas versões que falam uma pitonisa. Mas ela era uma mulher que não servia a Deus. E essa vez que ele foi consultar essa feiticeira foi para que o espírito de Samuel falasse com ele. Só que a gente sabe que os mortos não voltam. Isso era um demônio se fingindo ser Samuel para enganar Saul. E Saul deixou ser enganado por isso. Ele tinha tudo para ser um ótimo rei.
Mas a primeira desobediência dele foi não ter esperado Samuel para sacrificar. Porque antigamente tudo era muito bem dividido. Não que hoje não seja, mas é que hoje a gente não precisa fazer sacrifícios no altar, colocar fogo, sacrificar, matar animais. Quem fazia isso era só o sacerdote levita que estava de plantão, vamos dizer assim, naquele dia no templo. E o que Saul fez? Viu que o povo estava agitado. Aí eu mesmo vou lá sacrificar, só porque ele era bonito, né? Frondoso, né? Um homão, vamos dizer assim, ele era grande, como diz a palavra, que tinha gente que batia na cintura e ainda sobrava um tanto. Falando, nossa senhora, só porque ele era o rei, né? Foi lá e sacrificou. Primeiro erro, foi desobediente. E depois disso, ele consultou uma feiticeira. Ele parou de consultar a Deus. Ele perdeu o favor de Deus porque desobedeceu e não mais buscou o direcionamento do Senhor. Ele se perdeu simplesmente. Por mais que ele... Ai, pastor, mas ele reinou 40 anos. Mas vocês viram o que aconteceu com ele nesses 40 anos? Quantas guerras? Quanta coisa Saul passou por desobedecer. Que Deus falou, me arrependi. Samuel falou para ele, o Senhor está retirando a presença dele de você. Imagine a gente ouvir, se Deus, estou retirando a minha presença, o meu espírito de você. Davi que era esperto, ele já orava assim, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Aleluia. Davi já era mais esperto. Mas Saul, ele não quis continuar buscando o direcionamento. Quando deixamos de ouvir Deus, deixamos com que outras vozes nos influenciem. Quais são as vozes que nós estamos deixando nos influenciar? Faz isso, pobre, ninguém está vendo. Você vai ver que vai dar certo. Pega, ninguém está vendo. Como ninguém está vendo? E Deus? E Deus? Não está vendo? Como que você pode falar ninguém está vendo? É só quem não conhece a Deus mesmo, né? Porque quando a gente conhece, a gente não faz. Ai, boba, o que tem? É só um golinho. É só um trago. Olha aí. Nossa, como é chato ser cristão, como é chato ser crente. Não é nada. A gente fica louco, não precisa nem de droga, não precisa nem de bebida. A gente, quando o Espírito Santo vem, que toma o ambiente, não precisa de nada, não. Não precisa de um traguinho, uma baforada, uma cheirada, não precisa de nada. É só se mergulhar na presença e vai. Só vai. Ai, que delícia. Tão bom. E depois você não tem ainda os efeitos contrários, né? Não fica de ressaca, não fica com dor de cabeça, nariz não sangra. Olha, é muito melhor ser cristão. Muito melhor. Muito melhor. E o quarto exemplo é o nosso querido e amado Jesus. Aí você fala, mas Jesus foi santo, né? Mas Jesus também foi homem nessa terra. Ele passou pelos mesmos perrengues que eu e você. Só que ele tinha 50% santo e 50% homem. Marcos 1:35. Então, se, como lá no começo ele falou, vocês são minha imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus já estava lá, Jesus já estava lá, o Espírito Santo já estava lá. Então nós somos imagem e semelhança. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que mesmo sendo filho de Deus, ele se retirava para orar e buscar direção do Pai. E ele 1:35. Aleluia. Glória a Deus. 1:35. Deus é o teu nome, Jesus. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Ele foi num lugar isolado porque ele não gostava de se misturar? Não, porque tem hora que a gente tem que estar sozinho com o nosso Pai. Buscar a direção do nosso Pai. Buscar entender o que Ele está falando conosco, o que Ele quer que a gente faça. Jesus, mesmo sendo Jesus, sendo Filho de Deus, Ele nunca agiu fora do tempo de Deus. Por
mais que lá no final, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Ele esperou o tempo de Deus e tudo acontecer. Ele nunca, por mais que pegaram pedra para lançar, tentaram jogar ele de um barranco. Se você for olhar, quando ele estava perto dos fariseus, dos homens entendidos da lei, né? Queriam apedrejar, queriam lançar ele de um barranco, queriam fazer de tudo, mas nunca foi fora do tempo de Deus. Tudo aconteceu conforme Deus quis. E Jesus buscava isso. Ele falava: em breve vocês não me verão mais, não me terão mais, mas eu vou enviar o Consolador, o encorajador. Eu gosto quando fala o encorajador. Aleluia. E Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, santo, reto, ele consultava a Deus. Se até ele dependia da oração para ter direcionamento, quanto mais nós, humanos, réis humanos, precisamos da comunhão e de direcionamento do Pai. Porque não é só porque eu sou pastora que eu 100% dou bola dentro. Não, dou bola fora de vez em quando também. E como? É que vocês não convivem comigo. Faço umas coisas, não que vergonha não me Senhor, mas às vezes, né, a gente esquece. Eu vou fazer. Eu vou pegar. Mania de abraçar tudo, não consegue fazer nada depois? Então. Mas é isso. Nós, mesmo sendo imagem e semelhança de Deus, nós temos que buscar direcionamento, porque isso demonstra comunhão. Você só tem comunhão com a pessoa que você conversa. Você só tem comunhão com a pessoa que você está perto. Se você não está perto de Deus, como você vai ter comunhão com Ele? Como que você vai entender o que Ele quer para mim e para a sua vida? Não tem como. Se não tem comunhão, não dá. Não dá. Se não tiver de acordo, como que vão andar os dois juntos? Não dá. Então, que sempre venha prevalecer a comunhão, a nossa comunhão com o Senhor, para buscar o direcionamento. E vamos orar, às vezes orar sozinho. A palavra não fala: quando orares, entre no teu quarto, feche a porta e ore em secreto, pois o Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas eu quero aparecer na frente de todo mundo, né? Vamos dar uma de fariseu. Eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não sou que nem esse. Você está sendo pior porque você está julgando. Não é só porque ninguém me vê. O pastor ora alto. Mas não é só porque eu oro baixo que minha oração não está sendo ouvida. Não é intensidade, é intimidade. É isso que consta. Não é? Eu nunca fui. Quando precisa, a gente dá uma levantadinha na voz, principalmente quando a gente vai fazer uma libertação, né? Mas também, né? Mas a gente já imposta mais um pouco a voz. Mas não tem por que gritar. Comunhão, intimidade, não precisa de gritos, não precisa. Às vezes uma lágrima fala mais do que 1000 palavras. Eu falo com gesto, né? No nosso caso é uma lágrima. Né? Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Mas no nosso caso, quando estamos na presença, uma lágrima, o Senhor entende. Quando nós temos intimidade. Amém? Então, vamos buscar comunhão para entender cada vez mais a intimidade com o Senhor. Indo para o último ponto, João 16, 13. Glória a Deus. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Esse é o Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso encorajador. Nessa minha versão, como fala que ele vai enviar o Espírito Santo, ele fala que eu enviarei o encorajador. Porque se a gente não tiver aquela pessoa, né, que nem a gente estava conversando na segunda, né, Tati? Que impulsiona, que influencia, que faz você andar. Todo mundo sabe que eu não louvo bem e eu tenho noção disso, viu, gente? Eu entendo que eu não louvo bem, mas nós estamos aqui porque nós é cara de pau. Não, porque Deus fortalece. Porque Deus
aquece o nosso coração, Ele nos ajuda. Eu sou mais do ministério de dança mesmo, mas a presbítera e a pastora sempre estão me encorajando. As presbíteras, né? Porque a Tati agora diz, faz assim, faz assado, que não sei o quê. É alguém te impulsionando. Porque se depender de mim, eu ficava quietinha no meu lugar. Eu não ia cantar. Eu não ia louvar. Mas a gente faz o que o Senhor manda. Né? E mesmo assim o meu ministério não ficou parado. Eu sempre saio, vou para algumas igrejas. Fim de semana que vem mesmo eu tenho um congresso de dança para estar indo. Glória. Então Deus, o meu chamado não foi esquecido. Mas esse que eu estou exercendo agora, eu tenho quem me impulsiona, que me encoraja, né? Vai lá, vamos lá, querida, vamos lá que você consegue, né? Não só o Espírito Santo, mas as pessoas que Deus colocou à minha volta. Eu tenho muito que melhorar, com certeza, mas pelo menos com as pessoas que estão do meu lado, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo. E elas são as minhas encorajadoras, as minhas incentivadoras. O Espírito Santo faz habitação em nós para nos orientar, consolar e mostrar o caminho. Então esse é o nosso Espírito Santo. Aqui ele fala da verdade e ele ainda vai anunciar o que ainda está para acontecer. Imagina que lindo ele mostrar algo para você, para mim, que vai acontecer. É quando, vamos dizer, eu tive essa visão, vou contar para a presbítera. Tati, aconteceu isso. Não aconteceu. Eu disse, como não? Mas foi tão real. Você não viu? Não, eu falei, tá. Como assim? É porque o Espírito Santo mostrando. Não porque ele mostrou para mim, mas ele pode mostrar outra coisa para ela. E ela vai vir e falar para mim, aí nós vamos entender que é o mesmo Espírito, mas ele age de forma diferente, mostra as coisas diferentes. Mas não deixa de ser o Espírito Santo. Consultar ao Senhor hoje é ouvir o Espírito Santo, orar e esperar a resposta que vem da palavra, da paz interior e das circunstâncias confirmadas por Deus. Porque quando nós entendemos a palavra, que nós temos o Espírito Santo, o Senhor envia a paz que excede todo entendimento. Porque se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós fazemos o que Deus quer. E se nós fazemos o que Deus quer, nós temos paz. Nós sentimos paz. A paz que o mundo nunca vai dar para a gente. Porque lá fora, o mundo um tentando engolir o outro. Quem é melhor que quem? Quem pode isso, quem pode aquilo? Eu falo, sério? Aí ficam lá, às vezes, o povo discutindo. Porque fulano, esse plano, Beltrano. Gente, bom é Deus, que é melhor que todos nós juntos. Ninguém supera Deus em ser melhor, em ser bom. Ninguém supera. Todo mundo vai morrer, vai virar pó mesmo. Só esteja em Cristo sem o céu, né? Não é? Porque o mundo jaz no maligno. Então, se nós não estivermos firmados na palavra, seguindo o que Deus manda, a gente não vai ter paz. Mas se nós estivermos, o mundo, meu Adilson fala, bom, o mundo está acabando, você está nem aí. Eu falei, para que eu vou me estressar, querido? Não vou mudar nada. Não vou mudar nada. Quando a gente estava para casar, tudo dando errado. Mal quebrado, os convites não saíam. Aí eu estava trabalhando, cheguei, ele estava em casa, estava deitado. Aí ele levantou, aí começou a desenrolar o ombro, falar. Mas sabe o que mais me deixa nervoso? A sua paciência, a sua calma, o mundo está desabando. Vai adiantar nós dois ficar estressados? Não vai adiantar nós dois ficar estressados. Mas eu vou falar uma coisa só. Eu vou falar para você, os demônios todos que estão em volta de nós, que esse casamento vai sair sim, porque é vontade de Deus. Aleluia. No dia seguinte, os convites estavam prontos e a moto não. E se eu ficasse, ia deixar ele mais nervoso ainda? Não, passei essa fase de discutir, deixa quieto. Então é isso, a gente tem que ter paz dentro de nós para passar paz para os outros. Isso porque eu era bem pilhada quando eu não era convertida, mas glória a Deus fez a obra, eu era muito pilhada. Mas Deus
Deus fez. Então nós temos que ter essa paz, porque nós estamos vivendo a palavra, nós estamos ouvindo o Espírito Santo, nós estamos buscando direção de Deus. Então nós temos que ter essa paz. Direcionados por Deus não tem erro, amados, não tem erro. Concluindo, temos o hábito de consultar ao Senhor antes de tomar decisões importantes? Vamos ficar com umas perguntinhas aí para durante a semana, hein? Ou estamos agindo por emoção e só depois peço que Ele abençoe o que eu já fiz? Ore pelas suas decisões, para ter que orar pelas consequências dela. A falta de direcionamento tem me levado à confusão e ao enfado? Eu fico pesada, eu fico, Aí depois a gente não busca direcionamento, ainda tem a coragem. Deus não me ouve, Deus não me ama. O que eu fiz? Não fiz, você não fez, você não buscou direção. Não adianta ficar pondo a culpa em Deus uma coisa que você não fez. O que você tem que fazer é você que vai fazer. Agora o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Ponto. Que nós possamos decidir hoje buscar a orientação de Deus antes de cada passo. Vamos continuar orando, esperando e confiando, pois Ele fala com os que o consultam com o coração sincero. Nós temos que ser sinceros quando nós buscamos direcionamento de Deus. Hoje o pastor postou lá no grupo, falando de Salmo 139, Sonda-me, Senhor, e me conhece. Esquadrinha o meu coração. Que Jeremias fala que o coração é enganoso. E Provérbios, tudo que nós temos que guardar, que nós possamos guardar o nosso coração. Então, se o Senhor nos conhece quando a gente ainda era uma substância sem forma, que dirá agora que nós somos tudo grande e bonito, não é? Beleza? Coração, eu acho que Ele esquadrinha o nosso coração, gente. Se não for Ele, cada coisa que eu faria, ai Jesus, eu sei que Ele lê pensamento, mas ainda bem que eu não vou para fora, senão eu já tinha perdido meu primário. Mas, às vezes a gente pensa umas coisas e fala, Senhor, tira isso de mim, não é de Deus não. Não é de Deus não, pai. Não quero sua direção, não me deixa ficar caindo nessas armadilhas, não. Usar a armadura todo dia para proteger o capacete, a couraça para proteger o peito, como o capacete pega o ouvido, para você não ouvir certas coisas. Filho, desse jeito. Mas principalmente o nosso coração tem que estar reto e sincero diante de Deus. Então hoje você, ou quando tiver a oportunidade de assistir essa ministração, ouvir essa palavra, peça direção para Deus. Mas eu não conheço o Senhor. Busque uma igreja. Reconheça o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Que a partir daí você vai ter direção. Você vai saber o que fazer da sua vida. Não vai andar, não vai ser levado por qualquer vento, por qualquer história, por qualquer coisa. Não. Você vai ter uma pessoa que vai te dar direcionamento, e essa pessoa é Jesus. Fiquem com Deus. Essa é a palavra que o Senhor me trouxe nessa noite. E eu